ligando somente a esse momento nosso aqui agora, onde os nossos amigos espirituais estão muito felizes por estarmos aqui, para a nossa melhoria diária, para a nossa melhoria moral, espiritual. E assim somos recebidos por todos os nossos amigos, pelos nossos anjos da guarda, mentores espirituais, e com gratidão no coração, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nos intua, nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vou ler uma historinha para vocês, tá? Jesus contou uma parábola certa vez. Vocês sabem que Jesus falava tudo em parábola? Porque a historinha fazia com que as pessoas... Estão ouvindo aí fora? A historinha fazia com que as pessoas prestassem atenção. Igual a gente, né? Se alguém vai falar alguma coisa muito longa, a gente não escuta. Conforme conta uma historinha, chama a nossa atenção. E ele contava histórias. E as histórias eram direcionadas para a cultura deles da época. Então, para a gente parece meio fantasiosa aquela parábola, mas é da cultura da época. Então, eu vou ler para vocês. Jesus falou que o reino dos céus é igual a um rei. Ele contou uma historinha. E esse rei fez a festa de casamento do seu filho. Aí ele mandou os funcionários dele chamar os convidados. E os convidados não quiseram ir na festa. Ele ficou muito nervoso, porque era a festa de casamento do filho dele. E ele mandou outros funcionários chamarem outros convidados. E os convidados mataram os funcionários, porque não queria ouvir o que eles tinham para falar, que era: vamos até meu reino, até o reino do meu patrão, para a gente comemorar o casamento do meu filho. Então ele disse aos servos, aí como eles morreram, né, ele chamou outros funcionários e falou para eles: peraí, gente, perdi aqui. As bodas, os convidados não foram dignos de aparecer. E tendo saído os seus servos pelas ruas, ele falou: chame todos que vocês verem nas ruas. Antes eram somente os escolhidos, depois não, chamou todo mundo. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, porque todo mundo que era mundano ali da rua aceitou o convite e foi à mesa dele. Aí quando ele entrou na festa de casamento, a mesa estava lotada. Ele ficou muito feliz, porque muita gente foi. Ele viu um rapaz que não estava trajado com roupa de casamento. E ele falou para o homem: o que aconteceu com o senhor? Que roupas são essas? Essa roupa não é digna do casamento do meu filho. Pegue, falou para os servos, amarrem ele e joguem ele no reino do inferno. E ocorreu-se a festa. Aí você fala: gente, Jesus estava meio doido naquele momento, né? Que história mais absurda é essa? De um rei que faz uma festa e manda matar o que não estava bem vestido e vai convidar e ninguém aceita a festa. Como que ninguém aceita? Então, essa é a parábola das bodas de núpcias. Então, o que aconteceu? Quando Jesus contou essa história, ele quis fazer uma comparação para a gente, onde a festa era o reino dos céus. O reino dos céus, Jesus queria mostrar para a gente que é um lugar maravilhoso, é um lugar festivo, de pessoas alegres, de muita coisa boa. Ia ter comilança, que no sentido figurado seriam momentos felizes, não ia ter dor. Então, os servos que saíram ali para chamar, foram trazendo para a história que ele contou, igual quando Moisés veio. Moisés, quando veio, ele passou para a gente os 10 mandamentos, que eram ordens para a gente seguir naquela época. E o que fizeram? Sacrificaram ele. Quando ele mandou Jesus, era para Jesus mostrar para a gente como ser melhor para alcançar o reino dos céus, para chegar lá em cima mais evoluído. O que nós fizemos? Matamos Jesus. Então,
mundo não. Quando ele mandou chamar alguns escolhidos, eles rejeitaram. Eles rejeitaram as palavras do rei, que é Deus. Eles rejeitaram o acolhimento, o convite. É a mesma coisa quando a gente ouve alguma palavra bonita, alguma palavra que nos eleva o espírito, e a gente fala, não, isso é muito chato. Perdoar o outro é muito chato. É a mesma coisa. E Jesus veio como servo que foi na rua chamar algumas pessoas. E Jesus, na parábola, ele fala sobre os fariseus, os sacerdotes, colocando aquele mundo real, aquele mundo que eles viviam. Até que o rei falou, vai lá e chama qualquer um, meu filho, porque não vamos perder esse banquete aqui. Lembrando que o casamento antigamente eram 7 dias. Imagine, ele matou um monte de animal para poder fazer uma festa de 7 dias e não apareceu criatura nenhuma. Aí ele falou, chama todo mundo. E nesse todo mundo está quem quer buscar a felicidade. Não é escolhido, é quem quer buscar. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os chamados que vieram, os escolhidos não foram. Nesse sentido, ele traz para a gente essa necessidade da gente entender o que Jesus veio fazer aqui. Foi isso que ele quis falar nesse reino, nessas bodas, nessa festa. Jesus veio para apresentar para a gente que existe um reino que é perfeito, é alegre, é maravilhoso, que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai se alimentar bem, não no sentido físico, não no sentido de se alimentar de comida, mas se alimentar de elevação espiritual, de amigos, de amor. E o que a gente faz? Ai, dá muito trabalho, gente. Ai, dá muito trabalho, perdoar dá muito trabalho, ajudar o outro dá muito trabalho, fazer uma doação dá muito trabalho. Não, eu prefiro trabalhar mesmo, né? Assim a gente ganha dinheiro. Então, nós também perdemos a oportunidade de entrar nesse banquete. Só que nós temos também a oportunidade, eles nos chamam. Quando ele deixou o Evangelho para a gente, através de todo o estudo de Allan Kardec, ele falou para a gente mais uma oportunidade. Foi Moisés, foi Jesus, foi Allan Kardec. Nós não podemos perder mais uma chance. Porque o banquete não vai ficar lá esperando a gente. E quando ele falou para o homem, essa roupa não é digna de estar no meu banquete, ele não estava falando dessa veste da alma, dessa veste aqui. Ele estava falando do espírito da gente. Não chegaremos lá em cima apegados a coisas materiais. Eu gosto desse corpo, então quando eu chegar lá em cima, eu quero esse corpo, eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero a minha posição social. Não, lá em cima não tem isso. Então, o homem que ele coloca como exemplo, chegou lá em cima, achando-se perfeito, maravilhoso, com aquela veste poderosa. Eu sou maravilhoso, eu sou o melhor. E ele falou, não, filho, aqui não. Aqui todo mundo que veio são pessoas que estão querendo melhorar. Aí eu lembrei do André Luiz. Quando o André Luiz chegou no nosso lar, depois que ele foi socorrido, que ele já estava querendo ganhar aqueles bolos horas que ele queria ganhar, né, para poder visitar a família, ele foi até o hospital, onde estava tendo socorro das pessoas que estavam desencarnando. Ele foi médico aqui na Terra durante 40 anos, aí ele chegou lá e falou para a moça, onde é que eu posso fazer um estágio aqui, né, ajudar aqui? Porque eu tenho graduação, pós-graduação, né? E cara, eu sou bom pra caramba. Ela falou, não, filho, vai varrer o chão. Essa é a veste que não dá pra gente chegar. Nós não podemos, não estaremos lá em cima com a posição de médico, psicólogo, enfermeiro, político, presidente da república. Não é essa veste que vai chegar lá. Se estivermos grudados nisso, nessa nossa posição, nesse nosso dinheiro, bens materiais, nós não vamos chegar nunca. Hoje aqui nós somos os convidados. Olha que honra! Convidados para o banquete
do rei, que o rei é Deus. Ele fala, ouçam, hajam, realizem essa melhoria interior. Então tá, nós temos que ser desapegados da matéria, mas não podemos morrer de fome, tá, gente? Não é entrega tudo para Deus e vai seguir Ele. Não é, não dá. Nós vivemos num planeta onde precisamos de dinheiro, precisamos de comer, precisamos visitar alguém, precisamos levar um presente numa festa de aniversário. Então, nós precisamos dessa socialização e para isso precisamos de dinheiro. É não passar em cima dos outros pelo dinheiro, não puxar o tapete do outro pelo dinheiro, não humilhar o outro para tirar o dinheiro dele, ele ficar com menos e eu ficar com mais porque eu mereço mais. Tá, mas nós também temos que ter o coração puro. O coração puro faz com que a gente largue essa veste quando desencarnarmos. Não somos eternos aqui, vamos embora, todo mundo vai. Só que, onde nós queremos ir? Nós queremos ir para a festa dele? Ou nós queremos ir para um lugar inferior, onde vamos ficar com pessoas igual a gente, querendo sugar a energia do outro, querendo sugar a comida do outro? Quando a gente desencarna, nós temos a oportunidade de ser socorrido e ser levado para lugares onde vamos aprender, estudar. Então, quando a gente vai embora e a gente tem aquele apego material, fica ali. A gente fica muito ali. Tem um livro do Chico, Psicografia do Chico, pelo espírito de André Luiz. Eles eram, não lembro o nome do livro, eles eram levados, André Luiz conta vários caminhos que os professores dele, que os tutores dele levavam ele. Então levava em obsessão, em centro espírita, levava em casas, em igrejas, em casas de oração, para ele visualizar como era, e para poder contar para a gente, como forma de aprendizado para ele e para a gente, o que acontecia com vários espíritos que morriam. E certa vez ele chegou no museu, tinha um espírito cristalizado ao lado de um espelho. Aí ele pergunta para o professor dele, o que aconteceu? Que esse espírito dessa mulher continua aqui ao lado desse espelho. Ele fala, ela tinha um relacionamento amoroso com um rapaz, e o rapaz falou, eu vou para Paris, resolver o problema e volto te buscar para a gente casar. E deu para ela o espelho, como forma da minha manifestação de amor, eu deixo com você esse espelho. Eu volto para buscar você e o espelho. Ele não voltou. Então ela ficou grudada naquele espelho, cristalizada, sem saber as centenas de anos que se passaram. A nossa alma, o nosso espírito, a alma é quando a gente está vivo, o espírito é quando a gente desencarna. O nosso espírito estará onde estará o nosso coração. E onde vai estar o nosso coração? No espelho? No anel? No carro? No brinco? Ninguém mexe nesse anel. Esse anel é meu, esse anel era da vovó, esse anel não sei o quê. Aí desencarna e ninguém consegue pegar o anel na mão. Quando pega o anel, choca o anel. Então, são coisas que não dá para a gente ficar grudados. É isso que ele falou quando ele olhou para aquele homem e falou, que vestes são essas? É isso. Ele estava apegado à posição social, ao corpo físico, ao dinheiro, e isso não cabe no reino de Deus. Então nós temos a oportunidade de chegar bem, ou temos a oportunidade de nem chegar. Tem várias histórias em vários livros referente esse passeio. Eu não vou lembrar o nome do livro, vocês me desculpem, tá? Da próxima vez eu trago. Que André Luiz conta pra gente todo esse estudo dele. E ele conta de pessoas que foram sessões de desobsessão em centros espíritas, onde a pessoa falava, a família foi até o centro para falar, nós queremos as joias dela. A gente não acha as joias dela, tem como vocês conversarem com ela? Aí ela se manifesta através de um médium e ela fala, eu sei que eles estão procurando minhas joias, mas eu escondi.
Eles não vão achar. Eu estou do lado dela, dentro de casa, do lado das joias, só para eles não acharem. Então, olha a perda de oportunidade de progredir após desencarnado por causa de uma coisa material, um anel e uma joia. Quando Jesus contou essa parábola, ele levava em consideração a época que tinha, que o banquete era a coisa mais chique que tinha na época, que era o que tinha mais dinheiro. Desculpa, você está esperando que a gente abrir? Por favor. Era o que tinha mais dinheiro, o que fazia somente quem tinha muito dinheiro. Era tão importante o banquete que lembra do primeiro milagre que ele fez, digamos assim? Foi quando ele transformou a água em vinho. Foi num banquete de núpcias, foi num casamento. Aí o discípulo dele, que era Paulo, falou: Senhor, não está certo o senhor fazer isso, transformar água em vinho. As pessoas vão se embebedar. Aí ele falou: isso a gente faz por quem a gente ama, pelos amigos. Então o banquete era uma coisa, a festa. Obrigada. A festa de casamento era uma coisa muito importante para aquela época. Então ele usa isso para mostrar para a gente o quão era importante fazermos parte desse banquete. E Deus, através de Jesus, nos trouxe isso. Como é que nós fazemos para ter um coração puro? Gente, o julgamento é uma das regras da indisciplina moral. O julgamento. O ser humano é muito fácil julgar, porque eu no lugar dele tinha feito assim, eu no lugar dele tinha feito assado. Nossa, o que ele fez é ridículo. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, mas pela empatia, sentindo a dor do outro, a gente afasta o nosso julgamento. Por que ele fez isso? Só ele sabe por que ele atirou, só ele sabe por que ele matou, só ele sabe. Nós não estamos aqui para julgar, porque do mesmo jeito que a gente julga, a gente será julgado. E não estamos aqui para isso. Isso é o comecinho, é um degrauzinho. O deixa para lá, Deus está no comando, tudo vai se resolver. Faz parte da evolução do planeta, faz parte das dores que cada um tem que passar. Já é um grande passo. O segundo, maledicência. Maledicência é um defeito, eu não sei se vocês têm, mas eu é claro que não. Então a gente não fala mal das pessoas, né? A gente não comenta, a gente não fala mal das pessoas, a gente comenta, né? Vocês comentam, eu amo. Vocês comentam das pessoas. Esses comentários simples e bobos causam uma energia negativa naquela pessoa. E se aquela pessoa também não tem amor por nós, aquilo quando bate, volta com muita força. Aí é quando a gente tem mal-estar, quando a gente está desanimado. Nossa, eu não consigo sarar, gente, eu tenho uma dor que não sara. É lógico, fico mandando ódio para todo mundo, raiva para todo mundo, como é que eu vou sarar? O outro, às vezes, não está nem sentindo nada, mas quando ele recebe a minha carga, olha o mal que eu também faço para o outro. Então, a maledicência é um defeito moral que a gente precisa resolver antes de ir embora. O julgamento a gente precisa resolver antes de ir embora. Tem uma passagem de Jesus que ele fala: os escândalos virão, que não seja pelas suas mãos. Então, realmente, na televisão aparece, na internet aparece e vai aparecer durante décadas e décadas e décadas coisas horríveis. Faz parte da evolução e nós temos acesso ao mundo inteiro na nossa mão, no celular. Você liga aqui, você sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta. E o que aparece no celular? Só escândalos. Quem matou, quem roubou, quem machucou, quem jogou fogo, quem não sei o quê. Não aparece. Nossa, várias pessoas foram no hospital hoje fazer uma oração. Isso não dá ibope. Ninguém liga o celular para falar: vamos ver quantas pessoas hoje foram no hospital fazer oração. Ninguém faz isso. A gente faz: vamos ver quantas pessoas morreram lá no Rio de Janeiro hoje. Nossa, olha. Isso não é problema nosso.
tem uma pessoa no comando. Ele está no comando de tudo. Essas coisas vão acontecer e que não seja pelas nossas mãos. Porque se já está difícil esse nosso caminho, se fizermos mal a alguém, que o escândalo for pela minha mão, vai ficar mais difícil essa encarnação e a próxima. E lembrando que o planeta Terra vai evoluir. O planeta Terra vai passar de provas e expiações para regeneração. Quem estiver evoluindo junto, desencarna e volta. Quem estiver fora dessa evolução, não volta para o planeta Terra. Vai para um planeta inferior. Como aconteceu quando Capela evoluiu. Capela era um planeta cheio de espíritos em evolução e espíritos que causavam confusão, que tem a gente está vendo aqui hoje. A mesma coisa. O que aconteceu? Esses espíritos morreram e vieram para cá. Não necessariamente nós, tá, gente? Não precisa se sentir culpado, não. A gente pode ter sido criado para o planeta Terra, tá? Não precisamos nos desesperar. Mas muitos espíritos vieram para cá. Então, e vai acontecer a mesma coisa com a Terra. Então, quem nós amamos vai ficar junto com a gente. Vamos fortalecer um ao outro na fé, na coragem, na vontade de melhorar, na vontade de... Ai, deixa pra lá, não vamos falar sobre isso, não. Deus ampare, que Deus abençoe. Nada de o que aconteceu, o que eu escuto muito que aconteceu essa semana passada, foi, tem que morrer mesmo, que coisa horrível. Então o que a gente está emanando para aquele espírito? Sabe, ódio. Agora a gente está aqui, 700 quilômetros de distância, e a gente acha que faz alguma coisa do bem, mandando para ele ódio? Que faz alguma diferença na nossa vida, o que eles estão passando? Só faz se eu atrair coisas ruins. Vários espíritos desencarnaram e não conseguiram ir embora. Então, para onde eles vão? Próximos a quem dá o sinalizador. Ó, eu odeio você, ainda bem que você morreu. Eu ligo o sinalizador e atraio os espíritos que ficam, nossa, essa tem ódio também no coração, olha, eu vou ficar perto dela. Então nós temos que nos manter equilibrados. Não é fácil, por isso que é bom vir aqui uma vez por semana pelo menos, por isso que eu venho, para me manter equilibrada, nos manter confiantes em Deus, que tudo acontece e Ele está no comando, não somos nós. Nos manter firmes no não julgamento, não criticar, perdoar, deixar para lá, para conseguirmos chegar no nosso momento de desencarne com uma mala um pouco menos pesada do que quando chegamos aqui. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Lembrando que temos que viver muito felizes aqui e fazendo maldade para o outro, pensando no outro, a gente não vai ser feliz. A pessoa mais importante desse planeta somos nós. Então nós temos que nos cuidar e cuidar do que a gente ama, para que possamos na próxima encarnação estar junto com quem a gente ama, e de preferência no planeta Terra, porque aqui vai ficar cada vez melhor, tá? Então que fiquem somente pessoas boas. Para isso nós não podemos fazer nenhum escândalo e não julgar e tudo mais que vocês já sabem. Tudo bem, gente? Essa era as bodas de núpcia. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Que nós sejamos os escolhidos para nos encontrarmos com os espíritos mais evoluídos quando estivermos evoluídos, tá? Senão a gente só vai ficar entre nós mesmo lá em cima. Mas que a gente tenha a oportunidade de encontrar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos amores, quando formos embora, nos desprendendo das coisas terrenas. Tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ai, plateia é difícil, né? Vamos encerrar? Nos ligando com a equipe espiritual dessa casa. Vamos fazer de uma corrente de luz bem grande
doando muito amor, respeito, o que tivermos de melhor no coração, pedindo para que a equipe espiritual envolva o nosso planeta Terra, trazendo a todos os corações sofridos o alívio das dores, do medo, das raivas e ódios, aliviando o coração de cada um, envolvendo todos os hospitais, cadeias, presídios, asilos, orfanatos, que as pessoas que lá se encontram não se sintam abandonadas, se sintam amadas por Jesus. Vamos envolvendo a nossa cidade de Atibaia, que nos recebe com tanto carinho, envolvendo nessa luz intensa todas as casas de oração da nossa cidade, que cada um consiga acalmar o coração de cada um que lá se encontra. Vamos derramando uma luz intensa sobre o nosso lar, as pessoas que na nossa casa ficaram, e sobre essa casa, Senhor, agradecemos a oportunidade das portas abertas e que estejamos sempre com o coração aberto também para receber as suas orientações e seus ensinamentos. Graças a Deus. Está todo mundo bem? Obrigada, gente. A gente se encontra lá dentro, tá?